Bom dia, gente. Bom dia, gente. Gaspares, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom ver você aqui com a gente. Aprendendo bastante, ouvindo bastante as reflexões, ouvindo bastante o entendimento das coisas de Deus, aplicando para a sua vida profissional, para a sua vida pessoal, aplicando aí, vai aprendendo, vá usufruindo desse conhecimento gratuito que Deus te dá a oportunidade de ter. E não só o conhecimento, mas também da oração. Vamos para a nossa reflexão de hoje e a nossa frase do dia é interessante, né? A nossa frase do dia é: a unidade não é a omissão da diferença do outro, mas a celebração dessa diferença. A unidade não é a omissão da diferença do outro, mas a celebração dessa diferença. Confesso a você que é difícil falar sobre esse assunto aqui, porque é um assunto mais pertinente à vida da igreja, por exemplo, pessoas que estão inseridas na igreja, né? Existem pessoas que acham que podem ser cristãs sem serem de alguma igreja. Isso não é possível, né? Isso não é ser cristão. Isso é alguém que tem alguma crença em alguma coisa, né? É lógico que, porque ser de igreja vai estabelecer uma série de dificuldades que geralmente você não vai estar disposto a ultrapassar para servir a Cristo, né? Para seguir a Cristo. Então as pessoas preferem só acreditar mesmo em Jesus, enfim. Mas quando a gente se refere à unidade é tornar-se um. Isso serve também para o casamento, ou para os casamentos também, onde as pessoas se tornam um. Eu lembro que uma vez, nos meus estudos sobre casamento que eu estava fazendo, né? Eu perguntei que os dois se tornam um, porque a Bíblia diz melhor ser e tornam-se os dois uma só carne, etc. E eu perguntei, os dois tornam-se um quem? Qual dos dois que eles vão passar a se tornar? Porque ou é a mulher que vai se tornar o marido, ou o marido que vai se tornar a mulher. Porque a gente tem essa ideia de achar que ser um é eu virar o outro, né? E não é verdade. Não é assim. Como eu costumo dizer, a gente é um, mas não é o mesmo. Na verdade, os dois serão um para tornar uma outra coisa, né? Para eles, em unidade, serem uma outra coisa. Por isso que você precisa pensar bem com quem você vai celebrar a sua unidade. Você precisa pensar bem com quem você vai celebrar essa unidade. Porque às vezes você vai se tornar um com alguém que vai ser uma outra coisa que você não queria ser, não planejou ser, não projetou ser. A unidade, então, como a gente disse, não é a anulação do outro para que ele seja o que eu sou, o que eu penso. O nome disso é diabolismo. Nós aprendemos isso também nas nossas aulas de teologia. O que o diabo Deus é aquele que se retira para que o outro possa ser. O diabo é aquele que imprime ele mais dele, cópias dele no mundo. O diabo se ama tanto que ele só quer ver ele no mundo. Então, quando você quer que o outro se anule para que ele seja você, isso não é uma unidade. Você não está tornando uma unidade. É um unitarismo diferente, né? É um unitarismo autoritário, né? Você está anulando o outro. O que o outro pensa, o que o outro crê, o que o outro, né, valoriza. Da mesma forma, se você precisa se anular para ser o outro, você está aceitando também uma realidade que não faz sentido e nem vai conseguir também.
porque a gente não consegue deixar de ser a gente. A gente pode ser a gente piorado. A gente começa a copiar os outros. Adolescente tem isso, né? Adolescente vai pegando ideias dos outros e vai formando na sua longa experiência de 10 anos, 12 anos, 15 anos de vida, e vai formando os seus conceitos, porque ele vai vendo o que é lógico, o que não é, o que faz sentido, o que não é. E basta um argumento simples para desmontar completamente o que ele pensa. Eu vivo isso na escola todo dia, não é? Então, a unidade não é anular a diferença. A unidade, o que é a unidade? A unidade é juntar as diferenças em favor de algo maior. A unidade é celebrar as diferenças em favor de algo maior. A unidade é saber oferecer a diferença em prol de alguma coisa maior e melhor. Isso serve para o seu casamento, isso serve para a sua igreja. A igreja, ela não vive em união, porque até inimigos podem se unir a favor de um inimigo, para lutar contra um inimigo maior, não é? Basta você ver os políticos. Em uma campanha, os políticos se matam, né, se odeiam, se xingam, falam as piores verdades sobre o outro, e na próxima estão se unindo ali, são eternos amigos, né? Isso é união. Na união, os diferentes engolem a diferença, o ódio, se odeiam, mas em função de um ódio maior. Na igreja, o que existe é uma unidade. E a unidade não é que todo mundo é a mesma coisa, mas a unidade é que todo mundo se une para se tornar corpo de Cristo. E aí, no caso da igreja, não vale o que eu penso, não vale o que eu quero, não vale o que eu acho, não vale o que eu sonho, não vale o que eu amo. Vale aquilo que é bom e maravilhoso para o bem do corpo de Cristo. As minhas virtudes, elas só são úteis, só são preciosas na medida em que elas vão cooperar para o bem do corpo de Cristo, que é a igreja. Por isso que muita gente não quer ser membro da igreja, não quer batizar, se tornar-se membro da igreja. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ter que se dispersar naquela unidade lá. Ele sabe que ele vai ter o que ele é e o que Cristo fez por ele, fez dele, nele, por ele, para ele, é em função do corpo. Assim como no casamento, a mesma coisa. As diferenças precisam ser trazidas para agregar. O que a gente tem visto? As diferenças têm sido usadas para massacrar, para anular, para combater o outro. Existe mais de diabo nos casamentos e às vezes nas pessoas da igreja, não é na igreja, nas pessoas da igreja, do que de Deus. Quando você está no relacionamento, no casamento, e o outro quer que você seja igual a ele, e você quer que o outro seja igual a ele, e vocês estão sempre em choque, estão sempre em confronto, vocês não aprenderam a se anular para o bem de uma outra causa maior, que é a vida a dois. Que é essa vida que vocês resolveram construir. Quando você vai para a igreja e você começa a criticar, a questionar, a trazer um monte de situações, você está querendo tornar a igreja a sua imagem e semelhança, e a igreja é corpo de Cristo. Enquanto que você chega para, olha, eu estou aqui para agregar. No casamento também funciona. Olha, eu estou chegando com a minha experiência, com o meu conhecimento, com os meus bens, com o que eu sou, o que eu tenho, meus projetos, meu futuro, meu sonho, coloco tudo em função desse casamento, desse relacionamento. O outro também chega, olha, eu vou colocar na mesa a mesma coisa, eu vou casar na mesa a mesma quantia. E aí vamos juntos trabalhar em função dessa coisa. Por que então que os casais brigam e discutem? Porque, na verdade, não aceitam as diferenças um do outro. Não aceitam que isso deveria ser para agregar, ou alguém não está agregando, ou alguém não quer agregar,
Alguém não está participando do crescimento desse corpo. Alguém só está ali usufruindo das benesses que tem. Ele está parasitando o casamento. Por isso que às vezes casamento é complicado. Tem um que está parasitando e o outro está se matando. Então um cansa muito rápido e o outro está descansado, né? Então um entrou e colocou todo que tinha e que foi naquele projeto e o outro ficou sempre ali só se cuidando. Quando acorda, um não tem nada e o outro sai com tudo. Então, não entenderam que a unidade é mais importante do que o eu. É isso que a gente precisa aprender. A unidade não é o eu. A unidade não é a vitória do eu. A unidade é a vitória do projeto. Unidade tem a ver com o propósito, o projeto. A unidade não tem a ver com o eu. Então, as diferenças, olha, eu penso diferente de você, mas como eu posso agregar? Como é que eu posso ajudar com isso aqui? Não é? Você já deve ter ouvido a frase: duas cabeças pensam melhor do que uma. Já ouviu essa frase? E eu corrigi essa frase, porque essa frase não faz sentido nenhum. Duas cabeças não pensam melhor do que uma se elas estão sempre se chocando. Uma constrói, outra destrói. Uma aumenta, outra diminui. Uma coloca, outra tira. Isso não vai sair de lugar nenhum. Duas forças iguais em sentido contrário se repelem. Isso é física. Se anulam. Agora, quando é que duas cabeças pensam melhor do que uma? Quando as duas pensam na mesma direção. Pensamos isso, outro diz, podemos pensar assim, assim, assim. Outro, é verdade, se a gente agregar isso aí, sim. Duas cabeças pensam melhor do que uma quando elas pensam diferente, mas na mesma direção, no mesmo afã, no mesmo propósito. Unidade não é a celebração do eu. Unidade não é a celebração do outro. Unidade é a celebração do nós que virou um. Unidade é a celebração do nós que virou um. Lembra? Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A celebração deles que são um. A igreja, eu, João, Maria, José, Joaquim, Antônio, Pedro, Paulo, Tiago, somos vários, mas a celebração do um. E o casamento? Você e seu amor, seu cônjuge, dois, por celebração do um. Então, unidade não é a celebração do eu. Isso é diabo. Unidade é a celebração do propósito. Vai aprendendo, vai aprendendo. Salmo 63, eu vou repetir o 2 porque eu amo. Assim eu te contemplo no santuário, para ver tua força e tua glória. Falamos hoje sobre a unidade da igreja e na igreja. Unidade da igreja e unidade na igreja. Vá ao templo, vá ao santuário, para contemplar a beleza e a glória do Senhor. Não deixe de ir ao santuário. Não deixe de ir ao templo. Não deixe de congregar. Não existe isso de ser cristão e não estar congregando. Isso não existe. Você está destoando da unidade. Você está vivendo o eu, o seu ego, não a unidade. Na unidade, morrem os egos. Na unidade, sobrevive o propósito divino. Vá ao templo e adore a Deus. Contemple a beleza e a glória do majestoso Senhor. Vamos orar. Senhor, obrigado pelas tuas bênçãos. Obrigado por estarmos aqui mais um sábado. Fechamos mais uma semana. Nós estamos há tantos anos aqui, Senhor. Nós aqui do lado de cá estamos já há 5 anos orando, meditando, refletindo, pensando, Senhor, buscando de Ti conhecimento, buscando de Ti sabedoria, buscando de Ti também força, porque às vezes é difícil a gente ter que conseguir fazer o que temos que fazer. Então, pedimos isso tudo do Senhor. Hoje aprendemos sobre unidade, Senhor.
ser um com o todo e não ser um individualista, não ser um no todo e impor ao todo o que a gente é, mas ser um no todo para que a gente não seja tão solitário, padeça de solidão e dessa coisa de andar sozinho no mundo. Senhor, ajuda-nos a aprendermos a viver a unidade. Nós não sabemos. O que a gente percebe, é por isso que os casamentos, os relacionamentos são tão dramáticos, traumáticos e difíceis. Porque é sempre um impondo-se sobre o outro, e aí fica a lei do mais forte, a lei do quem grita mais, a lei do quem chora primeiro, a lei do quem tem, daquele que tem algum tipo de poder, e a imposição da lei de quem tem algum tipo de força sobre o relacionamento, e nunca é a celebração do propósito, do projeto. Às vezes não é a anulação do eu, mas é o emprestar o que eu sou para o bem do propósito, do nossa mente, nosso corpo também. Por isso que há tantas crises, tantas divergências, por isso que as pessoas saem da igreja, porque elas querem a celebração do eu e não do todo. Elas querem a celebração da sua vontade e não do propósito. Elas querem a celebração do seu conforto e não do propósito assumido, definido. Ó Deus, ajuda-nos a termos a humildade para compreendermos as unidades às quais pertencemos. Se é o casamento, pertencemos ao casamento, então o casamento é superior a cada um dos dois separadamente. Se é o relacionamento, que é a unidade, então isso é maior do que a cada um individualmente. Se é a igreja ela prepondera sobre cada um individualmente. Ensina-nos e dá-nos a humildade para compreender, aceitar e viver isto. Que tenhamos um final de semana abençoado, alegre, feliz, satisfeito, Senhor. Curados, tratados, limpos e leves pelo Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que está no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Celebre a unidade da qual você faz parte. Celebre, não condene. Te vejo segunda-feira, bom final de semana. Paz.